Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse acontecimento envolvendo racismo com o jogador Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior, esse que foi Flamengo, ele ficou pouco tempo enquanto profissional do Flamengo, né? Pelo que eu lembro, mas ele já havia adquirido uma certa notoriedade. Eu acho que tanto pelas provocações, mas mais pela aptidão dele enquanto jogador. Naquela época o cara já havia sido considerado um craque, aí depois ele havia sido vendido pelo Real Madrid. Ele passou um tempo aí jogando numa espécie de Real Madrid do B. Depois ele passou para a equipe principal, né? Inclusive, inegavelmente é um dos principais jogadores, certo? É um dos principais goleadores, mas ele havia carregado a sua verve provocadora, né? Desde o Flamengo, não sei se vocês se lembram, mas quando ele havia enfrentado o Botafogo, ainda enquanto Flamengo, né? Óbvio, o cara havia reproduzido aquela zoeira, né, com chororô, né? Não sei se vocês estão sacando, mas o Botafogo ele tem um certo tendão de Aquiles, né? Por conta daquela música modificada, o E Ninguém Cala, esse chororô, que obviamente foi modificada o E Ninguém Cala, esse é nosso amor, né, do Botafogo, certo? E naquele momento ali ele já havia sido vítima de comentários racistas, né, por conta, obviamente, dos torcedores do Botafogo, certo? E ele mantém, como eu havia falado, né, a verve provocadora. O pessoal espanhol, como é um pouco mais esquentado do que o brasileiro, eles inclusive são conhecidos lá fora por isso, né, por serem esquentadinhos, não aguentou e desferiu mais mensagens de cunho racista, sendo que, cara, eu penso assim, dá pra você colocar uma certa culpabilidade no Vinícius Júnior por ser provocador. É um cara que, a partir das dancinhas, já havia provocado também um certo frisson, e ele nem havia sido o único, né, por conta das dancinhas, a fazer esse tipo de coisa, né, cara? Porque eu tô lembrado que o Daniel Alves, o Neymar, os jogadores do Barça, eles faziam essas palhaçadas aí, e nem todo mundo, a própria torcida do Barça, aprovava, cara, certo? Aí veio o Vinícius Júnior, que já havia sido conhecido por essas dancinhas aí enquanto jogador da seleção brasileira, né? Pô, você pega a última Copa do Mundo aí, os caras, eles faziam mais questão de apresentarem quão estavam num bem bom do que outra coisa, né? Do que apresentar um bom futebol, né? Você pega aquele episódio lá do Bife de Ouro, você pega as dancinhas enquanto o pessoal acabava de fazer os gols, certo? E acabou que eles perderam para a Croácia. Eu sei que tem gente aí desmerecendo a Croácia porque ela havia tomado uma goleada da Argentina, mas a Croácia é um time forte, cara, é uma seleção forte, certo? Mas pô, a gente pode esperar o que de despeitado, né, cara? Aí no jogo contra o Valência, ele sofreu as fatídicas acusações, né? As fatídicas provocações raciais, né? O cara foi chamado de mono, aí o sujeito, ao invés de se virar de uma forma brincalhona como ele sempre havia apresentado, não, o cara parou o jogo, acusou tal torcedor, tu, certo? Aí outros jogadores do Real Madrid acabaram reforçando a acusação junto com ele. Aí pronto, aí o cara foi expulso, ele tomou um cartão vermelho. Aí depois, com a repercussão do caso, o presidente da La Liga acabou pedindo desculpas. O cartão vermelho direcionado ao Vinícius foi anulado, né? Fora anulado. Aí pronto, eu já posso esperar o Fantástico explorar esse caso aí até o talo, aproveitando aí que a Globo está bastante extremo esquerdista, né? Então, obviamente, o pessoal vai até chamar o Vinícius Júnior aí para uma entrevista, vai desfiar aqueles clichês todos, certo? Sendo que o Vinícius Júnior, cara, você pega que o sujeito, até onde eu sei, ele não tá atrelado com a lacração.
né? O sujeito venceu na vida. Ó, é tipo o Neymar, cara. Não que o Vinícius Júnior seja de direita, mas ele não tá atrelado à lacração, cara. E o Neymar fez questão de deixar claro que tá ao contrário disso aí também. Tanto é que, pô, em 2022 ele votou Bolsonaro. O pessoal até poderia falar pra mim que, cara, mas ele votou Bolsonaro porque ele queria ter suas dívidas perdoadas. Mas não, cara. Ó, do que eu lembro, ele já havia demonstrado uma preferência à direita antes das eleições, cara. É um pouquinho antes. Certo? Eu já imaginava que ele não seria de esquerda. Né? E outra, deixa claro que ele não é aquele ídolo perfeito que a Rede Globo estava, né, tentando forjar há um tempão. É um sujeito que é avesso a diversas das convenções aí, as quais a grande mídia costuma inserir em cada ídolo, né, e tudo mais. Certo? Pô, o cara tá sendo explorado desde 2010. Eu falo do Ney, né? E, pô, deu pra sacar que ele é um cara diferente. É diferente de um Ronaldo. É diferente de um... eu acho que dá pra você sacar que os ídolos futebolísticos, eles não necessariamente, que mesmo, tiveram alguma opinião política explorada, né? Opinião política à esquerda explorada, cara. Dificilmente você vê aí, se você contabilizar, você pega de 94 pra cá, certo? Quando o futebol acabou se, entre aspas, gourmetizando. Não, ele gourmetizou o que? Foi de 2010 pra cá, né? Você pega os ídolos, cara, poucos deles ali haviam demonstrado preferência política à esquerda, cara. Eu posso estar enganado, mas bom. Aí tá, ao invés do Vinícius Júnior ele levar a situação na esportiva, até porque, pô, cara, são provocações de torcedores, né? E eu vou até falar o porquê de quem havia proferido esse tipo de que mesmo de xingamento, né? Mono, macaco, né? Não necessariamente seria racista. Eu vou até falar daqui a pouco. Então, ao invés do Vinícius Júnior levar isso aí na esportiva, não, ignorar isso aí, não, pô. O sujeito resolveu explodir, parou o jogo, tomou um vermelho lá e depois aconteceu aquela, entre aspas, retratação, certo? Não pelo próprio, mas pela direção da La Liga, né? Só que, cara, ok, você pode falar inicialmente que o cara foi vítima de racismo, mas o Valência tem em seu plantel jogadores negros, certo? Então o cara que torce pelo Valência, cara, ele sabe muito bem disso. O cara que torce pelo Valência e que chamou o Vinícius de mono, ele sabe disso. Ele, se realmente fosse um racista, torcedor, ele não teria sangue de barata, né, para, entre aspas, aturar os jogadores negros do Valência, né, enquanto chama o Vinícius de macaco. Ele já protestaria as contratações que o Valência poderia ter feito aos jogadores negros, cara. Você acha que ele engoliria isso aí de boa? Não, pô. Ele protestaria. Eu confesso não estar atrelado, né? Confesso não estar inteirado sobre os acontecimentos do futebol espanhol, ainda mais envolvendo clubes, né, em particular. Mas, cara, creio que essas contratações aí de jogadores negros foram desenvolvidas de boa, cara. A torcida deve ter aturado de boa, deve ter aceitado, deve ter aprovado, inclusive. Ou seja, por A mais B prova que o pessoal só fez uma provocação para cima do Vinícius Júnior. E, como eu já havia falado, né? Ele é um cara provocador. Então a provocação foi dada de volta. Aí você pega hoje que o próprio
o Neymar, né, havia lamentado tal acontecimento, né? Sendo que, cara, eu lembro que quando ele era jogador do Santos ainda, né, antes de ir pro Barça, ele havia enfrentado alguns times do Nordeste, né? O cara havia chamado os jogadores dos times de Paraíbas, certo? Eu não vejo absolutamente nada demais disso aí. Mas o pessoal que havia sido alvo dessas brincadeiras aí, chiou, falou em reportagem que o Neymar fez isso aí tudo, né? Você até poderia falar em contraponto que, mas acontece que você supostamente ser xenofóbico é diferente de você ser racista. Mas, cara, eu penso assim, você pega a pessoa do Neymar, as coisas controversas as quais ele havia feito enquanto jogador, ainda mais se for extracampo, você vai entender que ele não é a pessoa exata para, o que mesmo? Emitir uma nota lamentando o acontecimento envolvendo o Vinícius Júnior. Ele pode não ter sido racista, certo? Mas mesmo assim, cara, ele tem as questões controversas aí, que não colocam ele numa situação de, o sujeito é um santo, ou então o sujeito ele não fez nada contra ninguém. Não, ele fez diversas coisas aos jogadores, a pessoas que inclusive estavam como torcedores, né? Não sei se você se lembra, mas ele havia dado um soco em um torcedor. Só foi quando ele já foi pro PSG, né? Ele havia feito isso aí, cara. Então quer dizer que entre Neymar e Vinícius Júnior, você não tem santo na situação. Você não tem. Aí eu creio que o Vinícius Júnior, ele não vai ser, a partir disso aí, ele não vai ser uma espécie, ele não vai adquirir a capa lacradora, tipo o que aconteceu com o Gerson, que é do Flamengo, e antes dele ir para a França, né, ele jogou lá no Olympique de Marseille, o cara havia, o Gerson, né, havia choramingado, né, por supostas brincadeiras envolvendo racismo, né, de jogadores, né, contra ele. Aí, só que naquela época lá ele estava jogando bem. Eu sei que o Mauro César Pereira havia feito aí uns vídeos falando que o racismo é intolerável e tudo mais. Cara, eu meio que concordo com ele. Só que também é aquele negócio, né, cara? Se fosse um negro se desfazendo de um jogador branco, né? O Mauro César não falaria absolutamente nada. Até porque, o cara é comunista. E ele engole algumas questões politicamente corretas aí. Da extrema esquerda, identitário, né, e tudo mais, embora ele aparentemente seja um comunista mais raiz, certo? Mas não dá para você colocar como racismo apenas aquela questão de só é contra o branco contra o negro. Não dá, cara. Porque, eu vou até me repetir aqui, racismo é racismo. Aí a pessoa de esquerda, quando ela vê esse tipo de situação, ela está dizendo que então você insinua que existe racismo reverso, né? E quando a pessoa fala racismo reverso, é porque, né, ela já definiu que o racismo o existente mesmo é só do branco contra o negro, só o negro em papel de vítima. Mas quando isso aí acontece, eu geralmente falo, cara, mas racismo reverso não existe. Até porque racismo é racismo. Pode vir tanto de negro de branco contra negro, quanto o contrário. Você acha que, mas a gente está numa situação aí sem privilégios, os brancos sempre estão à frente da gente. Cara, mas acontece que você remete isso aí, primeiramente, ao pensamento racialista lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles tiveram uma situação diferente daqui, desde a abolição
da escravatura, eles tiveram um andamento um pouquinho diferente, cara, daqui do Brasil. Lá intensificou-se que é mesmo a animosidade racial. Aqui não aconteceu isso, cara. Aqui não aconteceu isso. E você só quer arremedar essa, entre aspas, animosidade racial que tem lá pra cá, sendo que, cara, além de não ter acontecido a mesma trajetória da abolição da escravatura pra cá, e lá acabou, a escravatura acabou foi o que? Na década de 1860, aqui acabou foi na década de 1880. Que é mesmo? Aqui tem questões diversificadas relacionadas à miscigenação, cara. Aqui você não tem esse negócio de one drop rule. Você não tem isso aqui, cara. Você não tem essa política de que o sujeito ele é branco, é louro. Não, o sujeito é louro, de olho azul, mas se ele tiver alguma ascendência negra, o cara é negro. Não tem isso aqui, cara. Certo? Não tem isso. E a todo momento você quer transferir a animosidade que tem lá pra cá. Tipo, você acusando as mulheres brancas que usam turbante de cometerem apropriação cultural, né? Algo assim que eu não lembro de momento, certo? Ou você pega que você não tem lugar de fala, você branca não tem lugar de fala para falar sobre racismo, certo? Você a todo momento não quer promover, não quer igualdade, cara. Você quer que os pretensos negros acabem subjugando os brancos. Você quer isso aí, cara. Eu tô me tornando bastante repetitivo, né? Tô me tornando bem repetitivo aqui, mas, cara, de vez em quando a gente tem que martelar isso aí pro pessoal não esquecer. Voltando pro Vini Júnior, né? Aí o sujeito, com esse choramingar dele perante os gritos de mono, né? O sujeito está contribuindo para que o futebol mundial se torne mais politicamente correto. Você pega que aqui na América do Sul a gente já sofre isso. É só você ver que de alguns anos para cá, os jogadores foram punidos por coisas bastante banais, cara. E eu acho que lá nos anos 80 esse tipo de situação seria impensável para qualquer um. Tipo assim, o Gabigol não pode mais. Eu acho que isso aí já foi derrubado, né? Não sei, confesso que eu não tô inteirado disso aí também. Mas, até pouco tempo atrás aí o Gabigol não poderia estampar aquele cartaz lá, hoje tem gol do Gabigol. Ele não podia fazer isso aí. Aí você pega aquela situação onde você não pode tirar a camisa porque senão você toma cartão, né? Eu acho, pegando assim de fora, né, vendo assim de fora, que isso tem a ver com questões publicitárias. Tipo quando você pega o Neymar lá, né, quando ele faz um gol, ele mostra uma parte da cueca, né, com a marca da cueca. O sujeito está usando essa cueca aí, então o Neymar está usando, né? Então eu vou comprar uma igual. É natural isso aí, mas você querer impedir que o cara estampe o cartaz hoje tem gol do Gabigol, cara, você querer impedir isso aí, isso aí não tem base, cara. Você pega também outras coisas, não sei se você se lembra da Euro de 2016, quando a seleção francesa ela não poderia usar um uniforme cuja manga tinha a cor diferente da outra manga. Inclusive a UEFA ela tinha passado, né, uma tabela ali sobre combinações de cores, né, que não poderiam ser usadas, né, naquela competição. Eu acho que isso aí perdura até hoje, né, mas isso aí é ridículo, cara. É ridículo. Eu creio que isso aí não tem a ver com questões publicitárias. Acho que isso aí é outra coisa. Você não pode fazer uma pancada de coisa. E naquela época a Nike que fornecia, não, ainda fornece a França, né? Ela fez um padrão de camisa ali
que vez ou outra, não que tivesse combinações de cores iguais às da França, né? Mas tá, só entre o padrão da camisa não tem absolutamente nada a ver, cara. Tô viajando aqui. Mas enfim, aí o Vinícius Júnior, ele tá contribuindo para esse politicamente correto no futebol, certo? Você pega aqui hoje em dia, você vê que times populares como o Corinthians estão sendo dominados aí pela influência da lacração, né? Tanto é que, porra, o Cuca, ele saiu do Corinthians, cara, em parte por influência das meninas da lacração do futebol feminino lá. É futebol feminino o qual ninguém se importa, né, pra falar a verdade. Elas conseguiram derrubar o cara pediu pra sair. Como é que isso aí vai acontecer com um time popular, cara? Seria a mesma coisa se isso aí acontecesse com o Flamengo. Seria basicamente a mesma coisa, cara, se acontecesse com o Flamengo. Se bem que, porra, cara, só a obrigação de você ter um time grande e esse time ter a, digamos assim, obrigação de ter uma contraparte feminina, né, uma divisão feminina, um clube feminino, isso aí já é ridículo pra caramba, certo? Aí você pega aqui no Corinthians, tem aquela forçada de barra que as meninas falam, né, respeita as manas, né? O pessoal acaba diminuindo a importância, o sentido popular do Corinthians, né, para um nicho lacrador, um nicho político extremo esquerdista, identitário, lacrador, progressista, sacou? E ele sabe muito bem que a torcida como um todo não vai protestar perante isso, porque esse tipo de água ainda não bateu na bunda deles, cara. E falo deles, do povo mesmo, certo? Então, eu aposto que boa parte do pessoal, a maior parte do pessoal não sabe exatamente por que o Cuca pediu para sair. Ele não sabe a influência que teve por trás. Eles não vão cavucar, não vão. Então quer dizer que foram essas lacradoras aí que ajudaram o Cuca a pedir demissão, inclusive por... Ok, você pode até falar que, mas ele foi condenado por estupro. Cara, mas isso aí tem tempo. Por que o pessoal não protestou quando ele havia sido contratado pelo Atlético Mineiro? Porque naquela época boa parte das pessoas já sabia. Isso aí não faz tanto tempo assim. Porque precisou ele ir pro Corinthians pro pessoal chiar, para essas meninas aí chiarem, certo? Enfim, a gente pega também que o Duílio, né, que é o presidente atual, né, do Corinthians, é um frouxo, né? Um frouxo. A gente vai esperar isso aí de quê? A gente vai esperar isso aí de... Não que o sujeito tenha que estar politizado, né? Eu até iria falar que acho que esse tipo de coisa não aconteceria no Flamengo, cara, porque a base lá da diretoria é de direita, é bolsonarista, inclusive. Então eles não iriam permitir esse tipo de coisa, cara. Se tivessem que contratar o Cuca, eu acho, né, eu posso estar bastante enganado aqui, né, eu acho que pode ter até um gesto bastante ingênuo, né, de minha parte, mas, pô, cara, eu acho que o Landim não deixaria o Cuca sair fora, não, cara. Eu acho. Certo? Aí o Vinícius Júnior, né, como eu havia falado, ele está contribuindo pro politicamente correto, cara. Hoje em dia, o torcedor, ele quase não se diverte mais vendo um jogo de futebol, porque tem diversos impedimentos. Você pega aqui até na escolha de narração, é algo para apurrinhar o nosso saco. Hoje em dia a gente ainda depende de Rede Globo, então tem que aturar as convenções
lacradoras da Globo, né? Você pegando uma comentarista ali. Bom, o pessoal até já falou que, cara, ela tá lá porque se deitou com alguém. Eu não me surpreenderia com isso. E a pessoa faz esse tipo de coisa, né, usa o seu corpo, aí depois fica dando declarações pró-feministas e tudo. É aquela hipocrisia de sempre, né, cara? Eu não tô que mesmo afirmando que ela fez esse tipo de coisa aí, não. Quanto a que mesmo se deitar com alguém, não tô falando isso aí. Mas isso aí poderia ser possível, cara. E não me surpreenderia com isso. Porque por mais que a Globo tenha abraçado essa capa lacradora aí, não quer dizer que ela siga isso aí à risca, né, em todos os campos. Cara, eu acho que não. Creio que não. Ou então você pega o quê? Porra, é tipo que aconteceu na última Copa do Mundo aí, né? Porra, narradora narradora em futebol, em jogo de futebol masculino, cara. Tem base isso aí, cara. Aí, porra, aí você pega que o povo tem que aturar esse tipo de coisa, cara. O povo tem que aturar isso aí. Mas assista em outro lugar. Ok, cara, assisto em outro lugar. Mas e o povão? E o povo que não tem condições de ter uma TV a cabo? Aí como é que fica? Certo? Então o mal, o que mesmo é esse impedimento de você fazer com que a pessoa não se engane, de fazer com que a pessoa não esteja que mesmo tendo a oportunidade de cair na armadilha de lacração e tudo. Eu tô ouvindo aqui a narração da Renata. Não, acho que é Renata alguma coisa, né? Eu ia falar Renata Banhara, não. Esqueci o nome dela. Não, não é a Natália Lara, não. Essa aí é outra lacradora, mas tô falando outra. É a Renata Silveira, né? Eu tô escutando aqui. Não escutando não, tô vendo o jogo aqui com a narração da Renata Silveira. Ela não é tão ruim, né? Você vai acostumando, você vai tendo a mente condicionada a pensar sobre esse aspecto, né? É complicado, cara. Você vai sendo moldado a pensar como esse pessoal quer. E não necessariamente quem está te impondo isso pensa como você está pensando agora. Certo? E mesmo se eles pensassem, cara, é completamente injusto o povo ser rato de laboratório, cara. É injusto pra cacete isso aí. Eu acho que o que o Vinícius Júnior anda fazendo é um completo de um desserviço. Ele faz um desserviço aos jogadores, aos torcedores, aos torcedores, certo? Não tem como você extrair uma coisa boa nisso aí, cara. Vai tornar o futebol mais sem graça do que já está sendo. Deixa o cara te chamar lá de mono, cara. Não é necessariamente racista, ainda mais se for torcedor de um clube de futebol que está na mesma situação do Valência, né? Em relação a ter um plantel de jogadores negros. O Valência tem, e aí? O cara que é racista se depara com isso, vai querer direcionar o seu suposto ódio para cima de um jogador negro rival? Não vai fazer o mínimo sentido, cara. Certo? Esse domingo aí com certeza o Fantástico vai falar sobre essa situação. Cara, eu tô lembrado aqui de um dado relacionado ao próprio Fantástico, né? A última vez a qual eu vi esse programa foi em 2010, certo? Mas naquela época, a última vez que eu vi completo, né,
2010. Só que naquela época lá é perfeito. Tinha um componente diferente em relação a você botar certo estilo de reportagem, né? É porque, tipo assim, naquela época você pegava o quê? De 100% do Fantástico, ao menos 80 dele era só conteúdo pop. E o conteúdo sério, de reportagem investigativa, geralmente envolvendo questões policiais e tudo, eles jogavam pro final do programa, certo? Jogavam pro final. Um programa com quase 3 horas de duração. Aí para você ver, isso aí se você fosse o suficiente para não entrar no site e ver a matéria por si só, né? Mas pô, se você tivesse que ver o Fantástico lá, você teria de aturar mais de 2 horas de duração só de merda, só de conteúdo merda. Isso aí se você for um cara interessado nas reportagens sérias, porque quando o Fantástico quer fazer reportagens sérias, ele é bom, né? Aí passa por todo esse calvário para finalmente ver as reportagens sérias, certo? Hoje em dia tá um pouquinho diferente, né? Porque eles estão jogando as reportagens sérias, né? Ou no começo ou no meio, né? Não é só pro final, né? Eu acredito que eles fizeram isso aí justamente para não afugentar a audiência, cara. Eu acho que eles fizeram isso aí. Você vê que a audiência do Fantástico tá um lixo, né, cara? Assim como a do... acho que de praticamente todos os programas da Globo, né? Você pega que nem o BBB tá tendo 30 pontos. Não tá tendo mais, né? A tendência é continuar assim, sabe? Continuar assim. É isso aí, cara. Eu vou me despedindo daqui. Eu já falei pra caramba que eu tinha que falar sobre esse caso aí, envolvendo esse Vinícius Júnior. Acho que o cara foi burro, cara, porque por mais que ele colha os louros aí do politicamente correto, o cara foi burro. Eu achei que ia ser atropelado agora. É isso aí, vou tomar um café aqui e depois eu faço outro vídeo aí. Se der, né? Se der, eu faço outro vídeo. Valeu.